Bom dia, meus queridos amigos, que a paz do Senhor se faça presente em nossos corações nesta manhã sublime, em que juntos elevamos o nosso pensamento para nos fortalecer, rogando a Deus, nosso Pai, que ampare todos aqueles que estão sem esperança, vivendo em dor, que as nossas preces alcancem a todos eles. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 17º, Sede Perfeitos, o item 1, Caracteres da Perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazei com isso mais do que outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. Mateus capítulo 5, versículo 44, 46 a 48. Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, essa proposição sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto ao Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Os homens a que Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem pelo alcançar. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa a que a humanidade é suscetível e que mais se aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o disse: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos ao bem ao que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele desse modo que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, se observam os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconhecer-se-á nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que eles são a negação. E isso porque tudo o que sobrecita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Não podendo o amor do próximo, levado até o amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade, aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, donde decorre que o grau da perfeição está na razão direta de sua extensão. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime, lhe disse: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. Nós convidamos a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, para que nós possamos, nesse instante, compreender o valor desta ligação divina que a prece nos oferece. Mestre querido, sustentai os nossos irmãos que ora passam pela dor. Dai a eles, Jesus, o amparo amigo. Dai-lhes, Senhor, a esperança, que as nossas vibrações alcancem todos eles. Que o nosso desejo de servir alcance estes irmãos, alcançando também aqueles que se encontram juntos de nós. Jesus, que a sua paz, o seu amor, esteja no coração de todos.
Olhai ainda pelos irmãos que ora se encontram em guerras, aqueles que têm perdido a sua família, o seu lar, seu teto. Ó Jesus, quanta dor! Olhe por todos e que mãos amigas se estendem para auxiliar aqueles que se encontram isolados, sozinhos e tristes. Que a misericórdia do seu amor possa nos fortalecer e que as nossas preces alcancem todos aqueles, Jesus, que o nosso pensamento busca, pedindo a Deus que o ampare e que o fortaleça, que assim seja. Queridos irmãos, acabamos de ler aqui a mensagem dos caracteres da perfeição e nós sabemos que Mateus traz para nós com o primeiro caracteres: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Para que nós possamos alcançar a perfeição, nós precisamos, com muito carinho, olhar para dentro de nós. Todos estamos muito longe da perfeição. Contudo, nós sabemos que ninguém vive fora do constante aperfeiçoamento, porque todos nós que estamos reencarnados, estamos diante da tutela divina com o planejamento reencarnatório para nos oferecer, para nos proporcionar meios que vão nos auxiliar a crescer, a melhorar e a mudar a modelagem mental, buscando uma nova construção, uma nova constituição energética para as nossas ideias. E Jesus nos disse, no convite dele, sede perfeitos, é que nós devemos aprimorar e aproveitar a bênção do tempo, que este tempo tem mobilizado os nossos sentimentos, ampliando os nossos raciocínios, dando-nos mais atenção e ampliando a nossa boa vontade para que cada dia, cada um, possa se perceber mais e procurar fazer o melhor que puder em favor de si e daqueles que se encontram à sua volta. Nós não podemos, em momento algum, achar que já somos bons, que já somos perfeitos. E muitos que assim pensam, ostentam, né, uma coroa de santidade, e muitas vezes isso traz para nós grandes dificuldades, mas é preciso que a gente possa entender que todos nós que estamos na Terra estamos em busca da melhoria espiritual. Não podemos duvidar e nem ficar aí falando de improviso tudo aquilo que nós presenciamos ou vivemos ante o sofrimento daqueles irmãos que nos assaltam a vida. No entanto, meus irmãos, é preciso que a gente olhe para dentro de nós e façamos todos os dias o culto ao nosso pensamento, disciplinando as nossas atitudes. Essa questão de buscar a perfeição, nós sabemos que nós estamos distante, muito distante. É como a semente que lançamos ao solo e temos que esperar que ela cresça e transforme numa árvore. E para o espírito, nós que fomos criados simples e ignorantes, estamos a caminho das lutas, em busca de uma atitude superior, para que nós possamos utilizar da caridade esse caminho que vai nos auxiliar, como também do conhecimento da verdade que nos transforma. É muito importante o que Jesus nos disse: sede perfeitos, porque nós precisamos evitar qualquer resposta indesejável e mesmo temos o cuidado para que nossas palavras não gerem aflição em quem quer que seja. Precisamos que a gente, dia a dia, nos sintamos mais habilitados para avançar neste caminho, começando pela coragem, pela fé, pelo desejo constante que brota dentro de nós, para que nós possamos compreender o convite de Jesus. Nós
temos que pensar que cada dia nós vamos colhendo aquilo que semeamos ontem, e esse ontem se transforma em hoje por meio de tantas e tantas sementeiras que as reencarnações sucessivas têm nos ofertado. Então, seria bom que hoje a gente pudesse iniciar essa manhã o nosso evangelho, revendo os nossos pensamentos, estimulando a nossa vontade, para que a gente possa, especialmente, mudarmos o sentido de viver, procurando sermos melhores cada dia, usando da bondade que Deus tem nos dado e que a gente possa também oferecer ao nosso irmão. Nós temos a certeza que nenhum de nós estamos sozinhos no mundo, não estamos deserdados e ninguém que não possa começar de novo, tendo êxito, tendo a necessidade de aprimorar. É preciso que a gente ajude aqueles nossos irmãos que estão enfermos, para que eles possam trazer dentro do seu coração a esperança. É preciso que a gente possa entender que diante da perfeição, a bondade pode ser uma chave de simpatia e conhecimento que vamos descerrando a passagem nossa para esferas melhores, deixando esse mundo de provas, de expiação, para que nós possamos sentir a grandeza do irmão. Mas também nós gostaríamos de convidá-los a pensar que toda semente um dia virará flor, e no porvir, a flor de hoje será o fruto amanhã. Então, nós não podemos desanimar. Todos nós somos capazes de desenvolver esse pensamento junto a Jesus, para que nós possamos também ver que somos capazes de melhorar as nossas atitudes. E o padrão do Cristo para todos nós é que sejamos bons, como ele nos ensinou. E nós sabemos que nada disso vai acontecer de forma imediata, mas todos os dias, se nós começarmos a buscar novos encargos em nossa vida, nós vamos sentir que cada um de nós, conforme o entendimento das leis que nos regem, nós passamos a encontrar um lugar seguro, um lugar certo, com as criaturas certas. E mesmo o trabalho, nós vamos ver quantas oportunidades ele nos oferece para que nós possamos também melhorar o nosso próprio crescimento. E nós vamos ver que na nossa casa, no nosso lar, é sempre uma oficina de trabalho, uma oficina de educação, como Emmanuel nos fala, um instituto de educação. E nós todos somos uma peça bastante importante na vida daqueles que estão conosco. E nós podemos ser uma peça bem consciente de tudo aquilo que a vida nos oferece, criando, agindo, colaborando e fazendo tudo para que nós possamos contribuir com a nossa própria elevação moral, da elevação da nossa própria vida, mas também melhorando não só nós mesmos, como aqueles outros que fazem parte desse contexto divino que ora estamos inseridos. Então, a perfeição, ela é bem relativa, como nos diz o Evangelho, porque Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Então, sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ele, ao tomado ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir a perfeição absoluta. E não é isso que nós vamos atingir. Nós vamos atingir sempre uma perfeição relativa, porque desde que nós estamos pensando que nós teremos uma perfeição igual à do Criador, nós seríamos então igual a Ele. Isso é inadmissível. E se Jesus veio para nos ensinar como modelo, guia,
o que nós devíamos aprender, nós vamos encontrar então no Cristo um caminho diferente, que é o caminho do amor, do perdão. E aqui o Evangelho diz: em que consiste essa perfeição? E Jesus nos disse: em amarmos os nossos inimigos, em fazer o bem aos que nos odeiam e orarmos pelos que nos perseguem. Nós, para fazermos isso, irmãos, precisamos lembrar que todos nós somos irmãos e é o nosso orgulho, a nossa vaidade, que muitas vezes nós ainda não conseguimos sentir que nós precisamos mudar essa situação que existe dentro de nós. E tudo que excita o nosso sentimento, a nossa personalidade, ela vai sendo afetada. Então é preciso que a gente possa cada dia mais nos ligarmos ao verdadeiro sentido da caridade. E essa caridade, ela começa no lar, com a benevolência, com a indulgência com aqueles irmãos que são nossos grandes estímulos para as nossas mudanças. E com isso, nós vamos ter por eles maior abnegação e, quem sabe, um devotamento sincero. Nós não podemos carregar conosco essa situação do ódio, da mágoa, do inimigo, porque isso acarreta para todos nós grandes dificuldades. E se Jesus está nos convidando para avançarmos lentamente no grau da perfeição, é porque está na razão direta da sua extensão, nos diz o Evangelho. Então, Jesus nos traz com muito carinho, né? Essa afirmativa: sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mas nós sabemos que essa perfeição está justamente no amar os nossos inimigos e fazer o bem ao que nos odeiam. E orai pelos que vos perseguem e caluniam. Estes, gente, são os caracteres mais sublimes que nós precisamos lutar a fim de que nós possamos vencer essas dificuldades, especialmente no campo dos nossos relacionamentos. Roguemos a Jesus para que Ele nos fortaleça nesse sentido e que todos nós possamos sentirmos fortalecidos em nossa fé. Assim, Jesus, com o coração repleto de alegria, por estarmos sendo preparados por estes Espíritos queridos, que ora olham por todos nós, a fim de que nós possamos, Mestre, nos sentirmos um pouco melhor hoje do que ontem. E rogamos aos nossos benfeitores que nos transmita as energias sublimes do passe, que nos dê força e coragem para vencer primeiro nós mesmos, depois o nosso irmão. Que o passe, dado por essas mãos abnegadas, nos fortaleça, nos enriqueça de muita luz e que a água fluidificada possa ser para todos nós o lenitivo necessário, o medicamento que vem do mundo espiritual e da natureza. Muito obrigado, Jesus. Sei que diuturnamente o Senhor está conosco e que nesta hora de agradecimento e de profunda gratidão, olhe por aqueles que ora estão em dor. Que o seu amor seja o lenitivo para todos eles, como tem sido para todos nós. O abraço amigo e fraterno do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, onde tanto temos aprendido com nosso querido Eurípedes Barçanufo, que ele nos traga força e novos estímulos para crescer e avançar. Que assim seja.